Existe aquela piada de que o servidor é que ganha salário alto, mas é o estagiário que faz todo o trabalho, né? Mas eu acho que entre essas piadas, às vezes podem existir alguns pontos verdadeiros a serem discutidos. Como, por exemplo, a insegurança que um estagiário sente. Eu não tô falando de insegurança só porque acabou de chegar na faculdade agora, porque começou a trabalhar com a área que quer mesmo, ou talvez até tenha algum tipo de estranheza, sabe? De se frustrar mesmo com o que escolheu. Pode acabar não sendo o que a pessoa achou que seria, ou pode acontecer ao contrário também, porque eu já conheci pessoas que nunca cogitaram a área e foram pra prática, pegaram um gosto e agora é tipo a paixão de vida delas. Mas tem um ponto que eu queria muito comentar, é a comparação quando se é estagiário. Porque a gente faz muita coisa quando estagiário, porque a gente tá ali pra aprender, só que essas muitas coisas, às vezes, elas podem ter um efeito reverso, né? Porque a gente faz tanta coisa e ainda assim a gente é só um estagiário, entre muitas aspas, porque estagiários são importantes para os órgãos, né? Mas a questão é que a gente se compara com outros estagiários, a gente se compara com servidores, a gente quer apressar as coisas. Por exemplo, se você é um estudante de direito que quer muito advogar, às vezes você fica pensando, meu Deus, eu li essa petição aqui do advogado e eu nem entendi esse termo. Só que a gente se compara tanto que chega a ser ridículo. Porque como é que você quer se comparar com um advogado que já passou pelos 5 anos da faculdade, já se formou, e você ali no primeiro semestre está se cobrando por não entender um termo jurídico? E outra coisa, tem muita comparação também, que às vezes quando a gente para refletir, simplesmente não faz sentido nunca se comparar, porque existe a comparação saudável e a não saudável, né? Mas isso é assunto para outro dia. Mas, por exemplo, não entender um termo jurídico. Às vezes você vai lá, lê uma petição com esse termo jurídico e se cobra por não entender. E aí você vai lendo mais e mais petições e aí você descobre que aquele termo jurídico, por exemplo, os termos em latim, é uma coisa daquele advogado. Nem é tão usado assim pra você se cobrar tanto de saber daquilo, sabe? Eu acho isso muito curioso, porque talvez a gente tá se comparando assim, olhando para as outras pessoas, e essas outras pessoas estão olhando pra gente e se comparando também. Porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu me comparei com pessoas que estavam a níveis muito mais acima que eu. E quando eu olhei pra, por exemplo, uma amizade minha do lado, ela comentava que, poxa, Cal, eu te admiro muito, eu me comparo às vezes em tal quesito, em tal área, e aquilo me fez refletir por muito tempo. Porque a gente perde tanto tempo prestando atenção nos outros que a gente esquece de prestar atenção em nós mesmos. E a consequência disso, a gente não tá prestando atenção na gente. Então a gente não tá prestando atenção nos pontos que a gente melhora e nos que a gente precisa melhorar. Só que o que isso acontece? O que acontece nisso, né? A gente acaba não vendo nosso progresso. E é estranho, porque a gente ainda consegue ver nossos defeitos. É uma coisa que me faz pensar, sabe?